Saúdo a todos com a paz do Senhor. Me deixar uma pequena reflexão da parte de Deus para a nossa vida com o tema criação, né? O que significa criar, dar existência. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Só Ele que tem o poder para dar existência. Né? Quando se fala em criação, hoje se existe uma certa divisão, né, entre ciência e religiosidade. Né? A ciência vai acreditar na cosmologia, que é um estudo que fala sobre a criação do universo. Né? Inclusive tem uma palavrinha que vem do inglês, que é aceitável no cientismo, que se fala de Big Bang. É um termo inglês onde a tradução é grande explosão, né? Eles acreditam que essa grande explosão, há 14 bilhões de anos atrás, deu origem a toda a existência do tempo e do grande espaço que foi criado através dessa grande explosão, né? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente fala que Deus ele criou o céu e a terra, como fala no capítulo 1, verso 1 de Gênesis. E disse Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. Só Deus ele é soberano, e antes mesmo que existisse o céu e a terra, Deus ele fala assim de uma imensa expansão. Ao contrário do cientista, ele fala da explosão que deu origem à criação. Né? E Deus fala da expansão do universo, ou seja, algo que já tinha sido criado e ele expandiu, porque a soberania é do Senhor. E aqui ele fala que ficamos tomados de temor referente à majestade do Senhor, que é o nosso Criador. Ou seja, quando Moisés fala que antes mesmo que nascesse ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Lá no Salmo 90, o verso 2, fala que antes mesmo que existisse, ele já era Deus, de eternidade a eternidade. E aí expandiu, onde teve a criação do céu e da terra, né? No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 3 e o 5 ao 5, vai dizer que Deus criou a luz para dissipar as trevas. Ou seja, com apenas um falar passou a existir, porque ele é Deus, ele é soberano. No livro de Gênesis, capítulo 1, do 20 ao 28, fala que Deus deu forma ao universo e encheu a terra de seres viventes. No livro de Hebreus, ele vai falar, no capítulo 11, verso 3, ele vai falar que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, não entendemos os mistérios do Senhor. Só temos que aceitar, porque toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Tudo foi criado por Deus e podemos ver cada detalhe de sua mão e em cada beleza criado por Ele. Começando por nós, né? Que em Jesus somos uma nova criação, onde Ele fez a imagem e semelhança dele. Quando Deus criou os seres viventes, a sua grande criação, Adão e Eva, Ele nos criou para ser imagem e semelhança dele. A ciência vai dizer que fomos criados através de animais. Não. Deus nos criou especialmente para ser imagem e semelhança dele, né? E quando ele fala que nos criou para ser imagem e semelhança dele, ele nos presenteou com um ser trino, que seria corpo, alma e espírito, onde a gente teria nossas emoções, nossas vontades, se comunicar espontaneamente com ele, servi-lo com fé, lealdade e obediência. Mas por conta da ludibriação de Satanás a Eva, nós perdemos um pouco desse relacionamento. Mas mesmo assim, Deus não desistiu e ele prometeu enviar um Salvador para redimir a humanidade das consequências do pecado. Ou seja, Deus desejou de tal maneira ter um relacionamento com a raça humana
que quando Satanás ele conseguiu ludibriar Eva, mesmo assim não atrapalhou os planos do Senhor, porque Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele já sabia do que iria acontecer e enviou um Salvador para nos redimir das consequências do pecado. Ou seja, Deus nos criou e nos amou e nos ama de tal maneira que deu seu único filho para que fomos redimidos dos nossos pecados e perdoados. O que queres que ele te faça? Ele criou o mundo. O que queres que Deus te faça? Perto de mim tudo diminui até sumir. Tem gênios estudando para saber de onde eu vim. Usam teorias para negar minha existência, mas ninguém explica o poder da minha presença. Fiquem todos na paz, né? Que tenhamos aí uma semana abençoada da parte do Senhor e que temos dono, né? Desde o princípio nós temos dono. Se chama Deus, o Criador. Onipotente, onisciente, onipresente, único e verdadeiro Salvador. Amém? Fiquem todos na paz.